Bom, tô aqui para mais uma análise pós-jogo. Só nesse horário agora, porque eu tô muito bravo, tô muito chateado, tô muito triste, tô muito irritado, muito decepcionado com o Santos e com o resultado desse jogo. Tanto é que só agora, depois de todo esse tempo, que eu vim aqui para gravar o vídeo de análise pós-jogo devido à raiva que eu estou sentindo. Eu acho que assim, nesse ano todo até agora, o Santos não jogou tão mal quanto jogou ontem. Esse eu não tenho a menor dúvida que esse jogo de ontem foi o menor, quer dizer, o pior jogo do Santos no ano até agora. Com certeza absoluta. Eu tô certo de que esse jogo de ontem foi o pior jogo que o Santos fez até agora nesse ano, né? E é inexplicável a forma que o Santos jogou mal. É inexplicável a forma que o Santos jogou, ou então, assim, trocar, né? A forma que o Santos deixou de jogar, porque o Santos não jogou, o Santos deixou de jogar. É inexplicável o jeito que o Santos foi, que o Santos deixou de jogar. Não tem como explicar isso. Não dá para entender. O Santos que vem de jogos bons, vem de sequências de jogos bons, né, fazendo bons jogos, que o Santos ia para cima, que o Santos foi para cima dos adversários, o Santos foi para cima do Atlético Mineiro, foi para cima do Atlético Paranaense, tudo fora de casa, né, contra o Atlético Mineiro, aliás, teve um jogador a menos, e com um jogador a menos contra o Atlético Mineiro no Mineirão, fora de casa, né, o Atlético Mineiro, que é um time tecnicamente melhor do que o Corinthians, superior ao Corinthians, o Santos conseguiu jogar bem, de igual para igual contra o Atlético Mineiro, né, e conseguiu empatar esse jogo em 1-1 e assim, poderia ter até vencido o Atlético Mineiro por 2-1 ou até mais, enfim, né? Um time que é tecnicamente melhor do que o Corinthians, e o Santos ainda estava com um jogador a menos e fora de casa também, né? Contra o Atlético Paranaense também, o Santos empata um jogo que também poderia ter ganhado do Atlético Paranaense fora de casa na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense também é um time bom, né? Não sei se chega a ser melhor do que o Corinthians, enfim, mas pelo menos está assim, no mesmo nível assim, com o Corinthians e com o Santos, né? E o Santos joga bem contra o Atlético Paranaense fora de casa na Arena da Baixada. Contra o Palmeiras, o Santos perdeu do Palmeiras, mas jogou bem na Vila. O Santos perdeu do Palmeiras, mas jogou bem e poderia ter até vencido e não perdido, enfim, né? Mas aí contra o Corinthians, o Santos joga mal de uma maneira que não dá para entender, que não dá para explicar. Não tem como explicar o que aconteceu com o Santos ontem. O Santos não tinha a menor vontade de jogar, não demonstrava a menor vontade de jogar, não demonstrava ânimo, não demonstrava, assim, parece que não demonstrava interesse pelo jogo. O Santos literalmente entregou o jogo de bandeja para o Corinthians. O Santos nem assistiu o Corinthians jogar, o Santos simplesmente dormiu em campo enquanto o Corinthians jogava. O Santos parece que não entrou em campo. É essa a definição que tem para o Santos de ontem. O Santos parece que simplesmente não entrou em campo, né? O Santos nem assistiu o Corinthians jogar, simplesmente dormiu em campo, e o Corinthians que jogou, e só o Corinthians que jogou, né? E daí o Corinthians deita e rola para cima do Santos, atropela o Santos de uma maneira horrível, simplesmente horrível, né? Não dá para explicar o que aconteceu com o Santos que vem de boas partidas, veio fazendo boas partidas, né? E ontem, que tinha tudo para fazer uma boa partida também, e pelo menos empatar esse jogo, ou quem sabe até vencer esse jogo, como venceu no começo desse ano, com um time até pior do que esse que tem agora, né? Com o time do Santos. O Santos no começo desse ano, com um time que ainda era pior do que o time que o Santos tem agora. O Santos conseguiu vencer o Corinthians, né, no começo desse ano, né? Porque naquela ocasião, por mais que o Santos ainda fosse pior do que é agora, do que está agora, né? Por mais que o Santos esteja melhor agora, naquela ocasião, o Santos
pelo menos demonstrou vontade de jogar, pelo menos não foi pra cima do adversário, demonstrou vontade de jogar, foi pra cima e assim conseguiu vencer, né, com um time tecnicamente pior do que o time que tem agora, né, mas agora com um time melhor do que o time daquela ocasião, o Santos é atropelado assim, dessa maneira, porque o Santos não jogou, o Santos simplesmente não jogou, o Santos não jogou, só o Corinthians que jogou, o Santos dormiu em campo, foi isso que aconteceu. O Santos estava completamente apagado, apático, que não demonstrava a menor vontade de jogar, não tinha o menor ânimo na partida, não tinha o menor ânimo. Foi assim durante o jogo todo, e principalmente depois do Vinícius Anunciado ter sido expulso e o Santos ter ficado com um jogador a menos. Daí o Santos ficou pior ainda do que já estava. Simplesmente um jogo horrível, um jogo assim que é pra deixar todos nós, torcedores, de saco cheio. A gente fica revoltado com isso, de verdade. Eu tô muito triste, tô muito chateado, tô muito decepcionado com isso. Agora o Santos volta a jogar com o Corinthians, só que pelo Campeonato Brasileiro, nesse sábado, né? E lembrando que o Santos terá desfalques para esse jogo, não vai ter João Paulo, não vai ter Vinícius Anocelo, porque eles estão em suspensão, cumprindo suspensão, né? Por isso que o Santos vai jogar com o goleiro reserva, no caso do John. Não sei quem vai jogar na vaga do Vinícius Anocelo, não sei ainda, enfim, né? Não dá para saber ainda, né? Que ainda não tá muito na hora de saber, ainda tá cedo, né? Vamos dizer assim, que tá cedo para saber, só daqui uns dias que a gente vai saber, né? Que a gente vai ter uma probabilidade de quem será, né? E lembrando que o Santos também não terá no banco, comandando o time, o Fabian Bustos, não terá o Fabian Bustos à frente nesse sábado na Neoquímica Arena contra o Corinthians, porque o Fabian Bustos também está cumprindo suspensão. Vale lembrar que com essa derrota, com essa goleada que o Santos sofreu pro Corinthians na Copa do Brasil agora, Fabian Bustos está sob pressão, está com o cargo ameaçado, né? Se o Santos perder do Corinthians de novo pelo Campeonato Brasileiro, pode ser que ele seja demitido, né? Aliás, eu vou dar até minha opinião sobre isso, né? Eu não sou a favor de que o Bustos saia, não sou a favor da saída dele. Para mim, eu acho que ele tem que ficar, porque assim, o Santos melhorou por causa dele. Quando ele chegou, ele melhorou o Santos. Não dá pra negar que ele melhorou o Santos, que ele fez do Santos um time melhor, um time muito mais competitivo. Não dá pra negar isso. O único problema que ele tem, que eu vejo, na minha opinião, o único problema do Bustos é que ele é muito insistente em coisas que não dão certo. Né? Na minha opinião, ele insiste muito no que não dá certo, no que não dá resultado. Por exemplo, o Johan Júlio não tá jogando nada, não tá jogando nada bem, jogando muito mal, não acrescenta nada no time, é um zero à esquerda. Johan Júlio é essa a definição dele, né? O Johan Júlio não acrescenta nada, não acrescenta absolutamente nada, não joga bem, não tá cumprindo bem seu papel, sua função. E o Bustos escala ele como titular, insiste em escalar o Johan Júlio como titular. Isso é uma coisa que eu não entendo no Bustos, né? Isso é uma das coisas que ele insiste demais, que não dá certo, né? Eu acho que ele faz um bom trabalho, que ele está fazendo um bom trabalho, que ele melhorou muito o Santos, que ele fez o Santos um time muito mais competitivo, só que tem alguns pontos no Bustos que eu não consigo entender. Esse ponto que eu falei do Johan Júlio é um deles, né? Que ele insiste em coisas que não dá certo. Ele teima muito com o que não vai acrescentar, né? Mas enfim. Mas só que devido ao trabalho que ele está fazendo, por ele ter feito do Santos um time melhor, um time mais forte, mais competitivo, eu não acho que ele tem que sair. Eu acho que ele deveria ficar. Eu acho que o Santos não deveria demitir ele, nem depois do jogo contra o Corinthians, independente do resultado que for esse jogo do Santos com o Corinthians sábado no Campeonato Brasileiro, independente de qual for o resultado, eu acho que o Santos não tem que demitir ele. Não tem que demitir ele, porque ele pelo menos melhorou o time, fez o Santos um time muito mais forte, muito mais competitivo do que estava sendo, por exemplo, quando estava com o Fábio Carille. Está sendo muito mais.
Então por isso eu defendo a permanência dele, mas enfim, né? Cada um tem a sua opinião. Se você discorda do que eu tô falando, tudo bem, é a sua opinião, eu respeito, tudo bem. Enfim, só tô falando isso. Enfim, e daí depois do Santos jogar com o Corinthians, o Santos vai para Venezuela para jogar com o Deportivo Táchira pela Copa Sul-Americana. Depois disso volta ao Brasil, né, para poder jogar com o Flamengo depois do jogo contra o Táchira na Venezuela pela Copa Sul-Americana. O Santos joga com o Flamengo, né, no Campeonato Brasileiro, jogo que acho que será na Vila, né? O Santos estava até pensando em mandar o jogo na Arena Barueri, mas parece que não conseguiu liberação e por isso o jogo será na Vila mesmo, eu acho, né? Não sei, mas acho que é isso, né? Pelo que eu vi. Enfim, daí depois disso o Santos volta a pegar o Deportivo Táchira pela Sul-Americana de novo, né? O jogo de volta, que no caso agora um mando de campo do Santos, né? Que vai ser na Vila mesmo, né? Inicialmente o Santos tinha pensando no Morumbi, né, para mandar o jogo, só que daí não deu certo. A Arena Barueri também, o Santos pensou como uma segunda opção depois do Morumbi, né, mas só que daí o Santos conseguiu comprovar que a capacidade da Vila Belmiro tem 20 mil pessoas. Pelo que eu vi, né, conseguia comprovar que tinha 20.360 pessoas a capacidade da Vila Belmiro, por isso o Santos poderá jogar na Vila Belmiro pela Sul-Americana. Então o jogo será na Vila mesmo, contra o Deportivo Táchira, o jogo de volta. Daí depois disso, o Santos joga contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro na Vila também, em casa. Daí depois desse jogo, que é o segundo jogo, o jogo de volta, contra o Corinthians pela Copa do Brasil, que será na Vila Belmiro, né? Mas só que dada aquela goleada de ontem, a gente sabe, né? A gente sabe que fica evidente que vai ser muito difícil para o Santos. Vai ser muito difícil, muito complicado. Vai ser perrengue, vai ser muito complicado para o Santos. Vai ser muito complicado para o Santos, muito, demais, né? Mas assim, né? Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, eu acho que o mínimo que o Santos tem que fazer nesse jogo de volta é jogar bem. Jogar bem da forma que vinha jogando e que não jogou ontem. Da forma que a gente esperava que fosse jogar ontem também e não jogou. Da forma que vinha jogando e a gente esperava que fosse jogar ontem também e não jogou. Pelo menos jogar bem, jogar com vontade, jogar com, assim, ânimo, né, nesse jogo de volta, né, para tentar pelo menos vencer a partida por algum placar, por qualquer placar, vencer por qualquer placar essa partida do jogo de volta, né, pelo menos isso, né, para pelo menos demonstrar dignidade, pelo menos demonstrar dignidade e demonstrar que merece respeito. Pelo menos isso você tem que fazer no segundo jogo. Isso é o mínimo que tem que ser feito por parte do Santos, independente de tudo e de qualquer coisa. É muito difícil? É muito difícil. Mas o que o Santos tem que fazer no mínimo é, nesse segundo jogo, jogar com vontade, com a cabeça erguida, jogar com vontade, se impor diante do Corinthians e vencer a partida, pelo menos tentar vencer a partida por algum placar, qualquer placar, independente do placar que for, para pelo menos demonstrar dignidade e demonstrar que é um time digno de respeito, que merece respeito, né? Porque jogar mal, todo time vai jogar alguma vez em algum jogo, todo time vai jogar mal, né? Mas esse jogo que o Santos jogou não era um jogo que o Santos podia jogar mal, né? Todo time joga mal alguma vez, só que esse jogo o Santos não podia jogar, não podia ter jogado mal da forma, do jeito que jogou. Então é isso, e esse jogo, né, como eu já falei, acho que foi o pior do Santos na temporada, no ano até agora. O Santos que vinha fazendo bons jogos, ontem simplesmente derrapou contra o Corinthians, esteve completamente apagado durante o jogo todo, e só o Corinthians jogou. E o Corinthians assim acaba com o Santos de uma forma inexplicável, porque não dá para entender o que aconteceu no Santos, o que estava acontecendo para o Santos ter jogado mal do jeito que jogou. Mas, enfim, né? Enfim, é isso que eu tenho para dizer. Fica aí esses nossos comentários, desabafos, a nossa chateação, a nossa raiva, a nossa revolta. Mas enfim, e no próximo jogo a gente vai estar lá assistindo, porque a gente não consegue largar
do time, independente de tudo. Mas é isso. Então fica aí minha análise pós-jogo, esses meus comentários, meus desabafos, minhas críticas, minha raiva. Mas enfim, é isso. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, sempre se manter informado sobre o Santos, né? Para não perder nenhuma informação desse time que deixa a gente tão chateado, que deixou a gente tão chateado, mas a gente não consegue deixar ele de lado, né? E também fala do canal para todos que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos. E também me segue no Instagram, como sempre faço, deixa o link do meu Instagram na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue, faz isso para me ajudar na divulgação, enfim, né? E agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos contra o Santos para vocês. Então é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.